Então, vamos louvar ao nosso Criador em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode excluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Com alegria. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Glória a Deus, glorioso Pai. Nós estamos te buscando neste momento, Pai. Nós estamos de coração aberto, pedindo para tu dominares, para tu navegares com liberdade na nossa mente, no nosso coração. Viemos porque queremos aprender de Ti, viemos porque queremos sentir-te cada vez mais ao nosso lado, caminhando conosco, Pai. Nos ajuda, nos dá força necessária para que possamos mortificar mesmo a nossa vontade da carne, para que nós possamos colocar tudo em Teu altar, Pai. Porque esse louvor é maravilhoso, Pai.
Algumas coisas nós não temos visto acontecer em nossas vidas porque nós caminhamos divididos, Pai. Nós não te buscamos em comunhão com a frequência, a duração, o empenho, o entusiasmo necessário, Pai. Nos ajuda, Pai, para buscar essa comunhão, essa convivência contigo, Pai, para que nós possamos ver coisas maravilhosas acontecer em nossa vida. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes Tu não liberas na esperança que nós nos aproximemos mais de Ti, Pai. Então nos dá força para estarmos inspirando Tua presença, estar Te buscando, estar sentindo fome e sede de aprender e de conviver contigo, Pai. Amém? Glória a Deus, eu oro em nome de Teu Filho Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. A pergunta que fica para a minha e a tua vida é: está tudo entregue? Está tudo no altar? Deus tem controlado tudo na tua vida? Tem partes da tua vida que você ainda está restringindo de Deus? A indiferença? Quanto mais buscarmos, mais encontraremos. Imaginem, pessoal, um jardim. Imaginem um jardim e ele está cheio de pérolas, que são os conselhos bíblicos, as orientações bíblicas e tudo mais. Se você vai naquele jardim buscar, você encontrará. E se você não vai buscar, você vai encontrar alguma coisa? Não vai. Então, que Deus possa nos dar essa força, essa motivação para estar sempre buscando. Porque quem for buscar, com certeza vai encontrar. Amém? Amém. Esse estudo é em continuação ao estudo da semana passada, onde nós começamos vendo sobre a evolução, a prosperidade do povo hebreu e também a queda deste povo. Falamos sobre o Reino Unido, sobre o reino dividido, sobre o templo, sobre as profecias, os profetas. Já aprendemos muito da palavra de Deus, mas eu quis trazer hoje e fazendo uma associação, porque a ideia é ajudar vocês mesmos, ajudar nós para ficarmos confortáveis quando estivermos lendo, quando estivermos buscando a palavra de Deus. Então, eu trouxe uma sequência cronológica dos eventos no Antigo Testamento associando ao livro bíblico, ok? Então, nós temos, por exemplo, eu vou pular um só para ter uma ideia, o dilúvio. Nós vamos falar muito sobre o dilúvio. Nós sabemos que Noé é o elemento principal ali do dilúvio, claro que fora Deus, mas Noé, a passagem dele essa história está em que livro da Bíblia? Qual livro que está a história de Noé? E se o livro é grande, em qual capítulo está? Isso vai facilitar tudo para a nossa vida. Não é obrigado nós sabermos isso de cor, mas de tantos usarmos, de tanto buscarmos na Bíblia, isso vai ficando natural para a gente. Então, eu vou pegar esta página que tem essa cronologia, eu vou botar no grupo da igreja para ajudar os irmãos. Vou botar também, eu já coloquei o documento completo, que tem os principais sermões de Jesus, os ensinos dele, todas essas coisas.
está no grupo da igreja. Então, você não pode dizer que Deus não está facilitando para você entender, porque o documento está lá. Amém? Amém. Então, a criação do mundo é em Gênesis, né? Capítulos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Adão e Eva são os primeiros seres humanos criados por Deus. Sabe qual é o próximo evento que vai acontecer? É o dilúvio. O dilúvio, minha gente, marca aí o Gênesis 6. Se você quiser falar sobre a história de Noé, quiser falar como Deus já deu uma oportunidade ao mundo, está lá em Gênesis de 6 a 9. Assim fez Noé tudo o que Deus lhe ordenou. Exatamente assim ele fez. Gênesis 6, 22. Noé construiu a arca para salvar sua família e os animais durante o dilúvio. Essa história é muito linda, porque Noé era um homem justo e que Deus se agradava dessa retidão dele. E só porque tinha esse homem, Noé, Deus permitiu que houvesse uma renovação na humanidade. Houve uma possibilidade de nova oportunidade por causa de uma pessoa justa. E o que é que isso se aplica na nossa vida? Mesmo que a nossa família tenha tantas pessoas ignorando Deus, que a gente possa ser esse Noé. Que Deus olhe para a gente e veja, não, aquele ali é justo. Vou usar através daquele. Amém? Então, Noé e a história do dilúvio, Gênesis 6 até o 9. Depois vem a Torre de Babel. Qual o versículo principal disso? Os homens, eles se juntam, venham, construamos para nós uma cidade e uma torre que alcance os céus. Está em Gênesis 11. A história da Torre de Babel é Gênesis 11. Depois é que vem chegar o chamado de Abraão. Está em Gênesis 12. Às vezes, você quer falar sobre a história de Abraão, a promessa de Deus para Abraão, você está perdido, não sabe onde a história começa, qual capítulo, tal. Gênesis 12 é a história de Abraão com as promessas e tudo mais. Amém? Aí depois começa José e o Egito. Já é a história de José, Gênesis do capítulo 37 ao 50. É bem comprida a história, né? Porque são 13 capítulos, do 37 ao 50, a história de José. Eu queria levar um versículo para mostrar que mesmo enfrentando os momentos difíceis, você pode lá na frente ser vitorioso pelo poder de Deus. Qual é a história? Eu poderia contar a história de José, mas ele está onde? Então, Gênesis do 37 ao 50. Tranquilo? Depois, tem o Êxodo e a lei. Moisés libera os israelitas no Êxodo do Egito. E Moisés recebe os 10 mandamentos. No livro de Êxodo. O Êxodo está lá em Gênesis. Na verdade, no livro de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 20. Versículo 1 ao 20. Depois é chegar a conquista de Canaã, que o personagem principal é Josué. Aí depois vai chegar Juízes e os profetas. Veja, às vezes você diz Juízes, aí a pessoa está no livro de Josué e volta, sendo que Juízes é o próximo livro. Então é importante você saber essa sequência. Depois de Juízes e os profetas, aí vai ter o reinado de Davi e Salomão. Então, se a gente perguntar em qual livro conta a história de Davi e Salomão, do Reino Unido e aquelas coisas? 2 Samuel, pessoal.
2 Samuel até 2 Crônicas. Então, 2 Samuel e 2 Crônicas está contando a história do Reino Unido, do reino dividido, essas coisas. A divisão do reino, na verdade, é 1 Reis, capítulo 12. No capítulo 12 de 1 Reis, está falando a história da divisão do reino. E o cativeiro babilônico, quando eles vão escravizados para a Babilônia com a destruição do primeiro templo, está lá em 2 Reis. 2 Reis. Então, 1 Reis e 2 Reis, ele está contando as histórias do Reino Unido, do reino dividido. 2 Samuel até 2 Crônica, ele está contando a história dos reis, Davi e Salomão. Amém? Depois, o livro de Esdras e Neemias, ele está contando a volta deles, quando eles foram libertados lá da Babilônia, certo? Do exílio. Está em Neemias, Esdras e Neemias, certo? Aí depois vai chegar as profecias acerca de Jesus, que quem fala sobre isso é Isaías, capítulo 53 e Miqueias. Isaías e Miqueias falam sobre as profecias messiânicas, que é a profecia de Jesus. E o final do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, né? Eu queria conversar agora sobre os templos. Houveram 2 templos. O primeiro templo, ele foi criado, foi construído na época do rei Salomão, e ele foi destruído pelos babilônicos. Tá certo? Destruído pelos babilônicos. Nessa hora que esse templo é destruído, os babilônicos, eles são os judeus, eles são levados escravos, e na volta deles é construído o segundo templo. O segundo templo ele é construído sob a liderança de Zorobabel, tá? Zorobabel. O segundo templo ele vem a ser destruído pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Então percebam, no primeiro templo que Salomão construiu, que Israel, os hebreus estavam no apogeu deles, não estava dividido o reino ainda em nada disso, ele foi destruído pelos babilônios. E Jesus não tinha nem chegado ainda, Jesus não tinha nem vindo. E aí, eles depois vão conseguir o exílio e voltar para a terra deles. No livro de Neemias vai falar sobre isso. E eles reconstroem o templo. Quem faz a liderança dessa construção do templo é Zorobabel, certo? E esse templo ele vai ser destruído depois que Jesus já passou aqui nessa terra. Tá? A profecia de Jesus, ela não é acerca do primeiro templo. Jesus nem estava ainda. A profecia de Jesus é acerca do segundo templo, certo? Então temos aqui assim, ó, as profecias de Jesus Cristo sobre a destruição do templo estão relacionadas ao segundo templo, também conhecido como templo de Herodes. O primeiro templo é conhecido como templo de Salomão e o segundo templo de Herodes. Ele foi destruído pelos babilônicos em 586, o primeiro templo, muito antes do nascimento de Jesus, certo? As profecias de Jesus sobre a destruição do templo, elas estão registradas nos evangelhos do Novo Testamento. Um exemplo notável disto é encontrado em Mateus, capítulo 24, 1 e 2. No livro de Mateus, capítulo 24, 1 e 2, a palavra de Deus nos revela assim, ó: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo.
eles davam muito valor e achavam aquilo muito importante para eles o templo. Aí o que Jesus vai lhe dizer? E ele lhe respondeu, Jesus: vocês estão vendo tudo isto? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão destruídas. Isso vai acontecer 70 anos depois que Jesus já tinha ido. Esta profecia se cumpriu 70 anos depois de Cristo, quando o segundo templo foi destruído pelos romanos. Como mencionamos anteriormente, durante a primeira guerra judaico-romana. Portanto, as profecias de Jesus sobre a destruição do templo se referem ao segundo templo, tá? Não é em relação ao primeiro, é ao segundo. Os hebreus, eu trouxe e estou destacando esse fato para vocês saberem da importância de quanto eles sentiam necessidade desse Messias, desse guerreiro, desse grande rei que pudesse trazer a soberania que eles tiveram no tempo do Reino Unido, que foi 120 anos de apogeu e de crescimento. E eles passaram dominados por muitas nações. Primeiro, eles foram dominados pelo Império Egípcio. No início da história dos hebreus, eles foram escravizados e dominados pelos egípcios. Durante o período do Egito Antigo, nós sabemos essa história, né? Que até passa na televisão e tal. Depois vem a Síria. Na época do reino dividido, invade Samaria, e o povo lá de Samaria, de Israel, também ficam dominados, são vencidos e ficam pagando imposto e todas essas coisas. Tá? Após a divisão do Reino Unido de Israel e Judá, o reino de Israel, que era o reino do norte, foi conquistado pelos assírios em 722. Só que esses assírios também impunham e cobravam tributos que são impostos ao reino de Judá, que era o do sul. Depois, pessoal, presta atenção à história para vocês saberem contar direitinho. Aparece a Babilônia, que também são conhecidos por caldeus, e eles destroem o reino do sul de Judá, que é quando destrói o primeiro templo, tá? Depois vem o Império Persa. O Império Persa, ele já destrói os babilônicos. E aí, como os babilônicos dominaram os judeus, quando o Império Persa, ele domina os babilônicos, então os persas agora estão mandando nos judeus. E aí, por isso que o imperador persa, Ciro, ele permite que os cristãos eles voltem, certo? Na época de Jesus, esse domínio já era do Império Romano, tá? Então vejam, nós estamos vivendo muito momento em uma sequência onde os hebreus eles estão sempre dominados por outros, pagando impostos, sendo subjugados, não conseguindo prestar o culto ao Deus dele da maneira correta, da maneira mais reverente. Eles viram os dois templos dele, que eram uma referência nacional para eles, serem destruídos. Então eles esperam um Messias. E eles esperam um Messias que seja poderoso, que construa um grande exército, um Messias tipo assim, Davi, que conseguiu e venceu muitas guerras. Então, como eu comentei na última aula, estou chamando isso de aula porque Jesus está ensinando mesmo a gente, já estava difícil para eles, porque eles esperavam
um Jesus guerreiro, um Jesus rei, um Davi, um Jesus que fosse fazer igual ou melhor que Davi. Então Jesus, ele já chega num ambiente conflitante, porque se eu estou no lugar deles e escutando Jesus falar, e Jesus diz: dai a César o que é de César, sendo que César é dos romanos, né? E o meu país está pagando imposto lá para os romanos. E depois Jesus chega e diz: se alguém te bater na face, oferece outra face para que ele bata. Então, aqueles hebreus, aqueles judeus lá, eles não aceitavam Jesus logo por essa atitude, por essa maneira dele. Mas eles ficaram realmente atônitos, porque Jesus vai dizer: o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Amém? Agora vamos começar mergulhando mais, falando do meu melhor amigo, definindo Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é uma figura central do cristianismo. E a maneira como ele é definido varia, né, de acordo com as tradições religiosas e todas essas coisas. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado e comprovado pelas profecias. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é mestre e professor. Se você vê no Antigo Testamento, o tempo todo é usado abusivamente esse verbo ensinar. Jesus ensinava, Jesus estava ensinando, Jesus ensinava, Jesus estava ensinando. Amém? Jesus é o nosso Salvador crucificado, mas também ressuscitado. Jesus é o nosso exemplo de vida. Jesus é o único caminho para Deus. João 14:6. Jesus é o príncipe da paz. E Jesus é o juiz no final. Amém? Jesus, ele teve um nascimento virginal. Jesus, ele teve a vida pautada por ensino e pregações. Jesus, ele fez milagres. Jesus fez um sacrifício na cruz por nossas vidas. Ele foi ressurreto. Ele espalhou, deu exemplo e nos orientou a ter amor e misericórdia. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele teve um impacto tão grande no mundo, que é antes de Jesus e depois de Jesus. Amém? Amém. É só isso. As afirmações de eu sou de Jesus. Jesus diz: eu sou o pão da vida. João 6,35. Por que isso? Prestem atenção. Se você perceber, está sempre uma analogia com a saída deles lá do Êxodo. Não desceu o maná que alimentava eles? E Jesus vai dizer o quê? Eu sou o pão da vida. Vocês comeram aquele maná, sentiam fome depois, mas eu sou o pão da vida. Depois, Jesus é o bom pastor. Tinha aquela luz que guiava os hebreus israelitas quando eles estavam saindo. Mas Jesus diz: ó, eu sou o bom pastor. João 10:11. Nesta afirmação, Jesus se apresenta como pastor que cuida de suas ovelhas, com amor, com orientação e proteção. Depois, Jesus vai afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Jesus afirma ser a fonte da ressurreição e da vida eterna, oferecendo a esperança da vida após a morte. Primeiro Jesus disse que
ele é a ressurreição e a vida, se referenciando à vida eterna, mas depois ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nesta afirmação, Jesus proclama que ele é o único caminho para Deus, a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. Então, esses dois versículos juntos: eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25, e depois, eu sou o caminho e a verdade e a vida, João 14:6, eles são poderosos. Depois Jesus vai afirmar: eu sou a videira verdadeira, João 15, versículo 1. Jesus se compara a uma videira, e seus discípulos, que somos nós, somos os ramos, enfatizando a necessidade de uma conexão íntima com Ele para produzir frutos espirituais. Amém? Amém. Se você não percebeu a conexão desses 3 versículos, através de Jesus que você consegue a salvação, através de Jesus e só através dele você chega a Deus, e Jesus é a videira verdadeira. Esse versículo é tão poderoso porque nessa passagem de João 15 Jesus vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Então, o nosso foco de vida, o nosso respirar, o que nós devemos buscar é Jesus Cristo. E isso ensina muitas coisas para a gente, porque às vezes a pessoa está fazendo as coisas para agradar o pastor. Às vezes a pessoa está fazendo as coisas para agradar o coordenador, o gestor de um grupo dentro da igreja. Mas o foco é Jesus Cristo. E olha só, esse pastor, esse coordenador de algum grupo dentro da igreja, ele poderá sim vir a te decepcionar, porque ele é humano e ele tem falhas, ele tem cobiças, ele tem desejos, ele tem pensamentos e coisas que desagradam a Deus. Ele poderá te decepcionar. E aí, você poderá sair da igreja porque aquele homem te decepcionou, esquecendo que Jesus jamais te decepcionou. Então, nós precisamos analisar aquilo que lemos, porque quando nós sabemos que somos os ramos na videira, e essa videira é Jesus Cristo, nós sabemos que não haverá decepção. Não haverá decepção. Amém? Amém. Não haverá distinção de pessoas. Não haverá grupinhos. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e sem mim nada podereis fazer. Gosto muito dessas afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo. As principais virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, porque isso aqui é coisa que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Tem um tema muito bonito, até que vira frase, é que todos nós queremos um mundo melhor. Presta atenção, isso é bastante importante. Nós queremos um mundo melhor, mas o quanto que nós nos esforçamos para mudar nossa maneira, nossos pensamentos, atitudes, para que esse mundo possa vir a ser melhor. Nós sempre ficamos esperando que esse mundo melhor comece no outro, e fica, espera que eu te espero, e ninguém faz. Então, Jesus agora, Ele vai estar liberando para nós
virtudes, atitudes, pensamentos, modelo mental que pode fazer eu e você verdadeiramente sermos o sal da terra e a luz do mundo. Nada que está na Bíblia é perdido. Nada que está ali é por acaso. Amém? Amém. Então preste atenção. Principais virtudes de Jesus Cristo. Ele tinha amor incondicional. Jesus é frequentemente associado ao amor incondicional, ensinando seus seguidores a amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo, independente da raça, da religião ou do status social. Você não consegue perceber quase nada nisso aí, mas amar independente do status social, complicado, porque as pessoas adoram chaleirar quem tem, né? Jesus também, ele era a humildade em pessoa. Jesus demonstrou humildade ao longo de sua vida, escolhendo viver de maneira simples e servindo aos outros, incluindo lavar os pés dos seus discípulos, como exemplo de humildade e serviço. O que é que você aprende com isso, meu irmão? O que é que você consegue tirar quando você aperta essa frase, esse ensinamento? O que é que você reflete sobre isso? Nós vemos os líderes espirituais hoje em dia buscando apogeu financeiro, buscando conforto, buscando morar no interior, viver uma vida acima dos padrões, bem diferente do nosso Senhor Jesus Cristo, que preferiu viver uma vida simples. Então, o que está havendo na mente desses líderes espirituais? Porque Jesus, ele espalhava amor, humildade e compreensão por gostar das pessoas. Ele queria salvar as pessoas. Mas parece que hoje o princípio, o foco é para que eles enriqueçam, tenham cada vez mais condição social diferenciada, muito distante da condição das ovelhas que eles estão guiando. Então, essa humildade de Jesus nos chama a atenção quando comparado com muitos dos líderes religiosos de hoje. Jesus também era compaixão em pessoa, veja, ele era amor incondicional, humildade, compaixão. Ele tinha grande compaixão pelos doentes, pelos pobres e marginalizados, curou os enfermos e alimentou os famintos, mostrando uma profunda preocupação com o sofrimento humano. O que é que isso nos ensina? Nós, como cristãos, não podemos ser indiferentes ao sofrimento alheio. Quando a gente está sendo indiferente, meio que a gente está fora do centro da vontade de Deus. Porque Jesus, ele vai dizer, quando tu estava fazendo por aquele, em necessidade, era por mim que estava fazendo. Então, isso vai nos ensinar para nós termos compaixão com os que estão em necessidade. Jesus também era muito paciente. Jesus ensinou a importância da paciência e do perdão, incentivando seus seguidores a não responder à violência com violência e a perdoar aquele que os ofendiam. Então, a paciência é para ser uma característica nossa. Jesus era a justiça. Ele pregou a justiça e a equidade, criticando a hipocrisia e a injustiça social. Jesus, ele desafiou as normas da sociedade da sua época, especialmente em relação às hierarquias e aos oprimidos. A diferença social, a injustiça social incomodava nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
Jesus também ele praticava muito a fidelidade. Jesus foi fiel aos princípios e ensinamentos que ele acreditava serem divinamente inspirados, mesmo quando isto colocava em conflito com as autoridades religiosas e políticas da sua época. O que é que essa fidelidade nos ensina? Na tua empresa, você se esconde e fica como um agente secreto que as pessoas não sabem que você é cristão. Você, na ânsia de ser social, de estar no grupinho, você faz feito as pessoas fizeram naquela época: crucifica Jesus, libera Barrabás. Porque quando você, para estar naquele meio, para ser legal, para ser sociável, você se junta com pessoas que estão fazendo coisas que você sabe que desagrada a vontade de Deus, você está crucificando Jesus outra vez e você não está tendo fidelidade. Então, personalidade cristã é uma coisa muito importante na nossa vida, porque se nós demonstrarmos nossa verdadeira visão de vida, em que nós cremos, o que nós buscamos, as pessoas ao nosso redor vão terminar aceitando aquilo. Mas muitos têm se acovardado e negado o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus disse que se você se envergonhar do Evangelho, Ele também vai envergonhar de você na volta dele. Então, muitas coisas para refletir sobre isso. Jesus era bondade, sua gentileza e benevolência eram evidentes em suas interações com as pessoas, especialmente com aqueles que estavam em necessidade. Quando ele entra na cidade de Naim e a viúva está lá desesperada porque estava perdendo o filho também, e ela nem pede, Jesus vai lá e tem misericórdia dele, bondade. Jesus é sabedoria. Ele era conhecido por seus ensinamentos profundos e parábolas que continham a sabedoria espiritual e também moral. Jesus, ele precisou ter muita coragem, demonstrou coragem ao enfrentar oposição e perseguição por causa da sua pregação e suas ações, mesmo sabendo que isso poderia levar à sua crucificação. Teve um momento que Jesus estava num ambiente muito difícil para ele, onde os próprios judeus tramavam a sua morte, onde os próprios judeus estavam insatisfeitos porque ele não tomava uma ação querendo formar um grande exército poderoso para tentar livrá-los do Império Romano. Então Jesus, ele teve coragem para poder seguir com a missão dele e perseverança. Jesus perseverou em sua missão de espalhar a mensagem do reino de Deus, apesar dos desafios e dificuldades que enfrentou. Então vejam, Jesus, e olha, nós somos cristãozinhos, somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus tinha isso, alguma coisa dele tem que caminhar conosco. Então preste atenção para ver desse ponto aqui, quanto em percentual eu consigo ser. Eu estou muito distante. Jesus tinha amor incondicional. E às vezes nós só amamos se a pessoa dança conforme a nossa música. Jesus era humildade, tinha muita humildade, levando vida simples, ensinando que os últimos seriam os primeiros, lavando os pés dos discípulos. Quanto que nós somos humildes? Quanto que nós queremos destaque no culto, no trabalho, na família? Jesus era humilde. Jesus tinha compaixão, não era indiferente ao sofrimento alheio. Jesus tinha paciência para continuar ensinando, para continuar orando e para continuar edificando as pessoas.
Jesus era justiça, ele se entristecia com a desigualdade social. Jesus era fidelidade pura, porque ele mesmo fala que tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, era tudo que ele tinha escutado do Pai. E ele só fazia o que o Pai tinha mandado. Então Jesus, ele chama a gente para a obediência. Ele diz que aquele que me obedece é esse sim que me ama, porque ele deu exemplo, ele obedecia tudo do Pai. Amém? Amém. Jesus era bondade, era sabedoria, não é? A gente tem que pedir essa sabedoria dos céus. Era coragem, nós temos que pedir a Deus estratégias para que a gente não crie e entre em conflito, mas que a gente possa exercer e mostrar nossa visão de vida, em que nós cremos, para que nós não sejamos falsos, para que nós não sejamos pessoas que se acovardam na hora de se apresentar como cristão. Imagina Jesus, aquele diz que é cristão, mas ele não abre a boca para se revelar ou para falar um versículo de tantas coisas maravilhosas que eu deixei. Então, vai acontecer, porque a própria Bíblia diz que dentro da igreja terá o joio e trigo, amém? E Jesus também era por fim perseverança, né? Tá difícil, não vai desistir. Ora, persevera. E cada dia que a Bíblia diz, vem com o seu problema, com a sua dificuldade, mas também vem com as misericórdias. Mas não é para desistir da caminhada. Não é para desistir da caminhada. Quando a Bíblia fala de perseverança, é porque ele disse, presta atenção para terminar com esse versículo: aqueles que perseverarem é que vão ser vitoriosos no final. Quando eu sei que um irmão, que uma irmã, Jesus guardou, que ele faleceu, sabe qual é o meu pensamento? Aquele conseguiu seguir fiel até o final. Porque nós que estamos vivos e caminhando, podemos, por algum motivo, cair, desviar dessa caminhada e perder a vida eterna. Então, quando eu vejo um irmão que está partindo com Jesus, eu digo, aquele foi vitorioso, conseguiu chegar até lá. E que Deus nos dê essa força para, de glória em glória, perseverando, continuar com Ele até Ele achar que é o momento de sairmos dessa vida. Amém? Assim oremos. Justo e eterno Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse rico ensinamento, por esse manjar celestial que tu tem colocado em nossas vidas. Com certeza, cada vez que nós nos aprofundamos mais na tua palavra, no conhecimento dos teus ensinamentos, dos teus conselhos, dos teus alertas, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós saímos daqui fortalecidos, Pai. Nos ajuda para quando estivermos diante da tua palavra, que teu Espírito Santo possa estar ali ao nosso lado, nos ajudando, tirando as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos compreender tua vontade, teus desejos, as transformações que tu queres em nossas vidas. Nos ajuda a ter fome e sede, Pai, de entender como foi a vida do teu Filho Jesus Cristo, como era no tempo dele, porque tudo isso vai facilitar a nossa compreensão, Pai. Nos livra do entendimento através de versículos isolados, que nos levam a interpretações errôneas e que podem nos desviar, nos levando para praticar ensinamentos incorretos, Pai. Nos ajuda a buscar todos os versículos referentes a um determinado tópico,
que nós possamos ler aqueles versículos de um mesmo tópico, para que a nossa visão, a nossa abrangência de compreensão seja cada vez maior, Pai. A Tua palavra vai dizer que se nós queremos sabedoria, que peçamos ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Nos dá, Pai, pois Tua sabedoria, mas a força, a determinação, a vontade de buscar conhecimento, de aprender, de dedicar tempo especial para estar buscando Teus ensinamentos. Isso é conosco, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos ajudar nessa busca para sermos fortalecidos, para que nós possamos estar na rocha. E a rocha é a Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus, pedindo uma noite maravilhosa para os meus irmãos aqui, uma noite reconfortante, que eles possam sentir que Teu Espírito Santo, que o lar deles está debaixo das Tuas bênçãos, com harmonia, com paz, que seja uma noite leve, tranquila, porque Tu prometeste dar-nos a paz que o mundo não conhece. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.